Eu quero ler com vocês aqui de cara seu texto de Gênesis 33. Gênesis 33, o versículo 4 apenas. Apenas o versículo de número 4. Gênesis 33, versículo 4. Quem está de pé pode ficar, não tem problema. Quem está sentado não tem problema. Diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Até aí. Você pode sentar aqui. Essa é o final praticamente da história. Não é o final, que ainda rola mais umas atitudes mandrake de Jacó com Esaú, né? Jacó é Jacó, né? Mas aqui é o final da situação dele, da trairagem dele com o seu irmão Esaú. 20 anos se passaram e eles voltam a se encontrar. Depois que ele sai da casa de Isaac, 20 anos se passam. Jacó se casa com as duas filhas de Labão, e tem filhos também com as duas servas das suas duas mulheres. Então Jacó é um cara que tem 4 mulheres com filhos dele. Ele chega aqui para esse encontro com 11 filhos, 4 mulheres e muito rico. Muito rico. E Jacó chega com o seu principal sentimento: medo. Medo. Jacó tinha medo de morrer, tinha medo de seu irmão não perdoá-lo, tinha medo de seu irmão não ter esquecido a história da primogenitura, da bênção. Jacó tinha vários medos, tanto que ele monta toda uma estratégia para se aproximar do seu irmão. Se você for ver aí, ler os capítulos, o capítulo 32, você vai lá que ele monta toda uma estratégia para se aproximar do seu irmão. Mas observe bem que situações de medo, quando a gente tem medo, a gente fica paralisado. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, porque Deus, no Novo Testamento, em Timóteo, fala que não nos deu o espírito de covardia, de apatia ou coisa do tipo, mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu um espírito para a gente ser ousados e ousadas, equilibrados, para fazer a vontade dele. A ousadia que Deus dá não é para a gente ser valente, não é uma valentia de brigar, bater nos outros, não. A valentia é para a gente fazer a vontade dele. E Jacó, ele chega aqui nesse momento com a seguinte palavra: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. Essa é a palavra que Jacó recebe ainda na casa de Labão, e que o motiva a voltar para a terra dele. Deus fala: volte para a sua terra e eu vou te abençoar desse jeito. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que quando a gente trabalhou o perdão todo esse mês, a gente precisa se movimentar debaixo dessa palavra. A palavra, ela já está lançada. O que nos falta a partir de agora é ousadia para viver o perdão. Quer para liberar, quer para pedir, quer para se prevenir, você precisa ter coragem para isso. Precisa ter coragem, precisa se revestir desse espírito de ousadia, para você não ficar devedor ou ficar preso a pessoas. A gente não tem esse direito. Jesus pagou tudo que a gente precisava. A Semana Santa passou, Jesus começou agora a aparecer para nós. E Jesus vai aparecer para nós
em situações como essa. Jesus vai continuar aparecendo na cidade de Cubatão quando você começar a vivê-lo. Se você viver Jesus de Nazaré, ele aparece. Se você não viver, não vai aparecer. Jacó, ele volta e o resultado é esse: eles se abraçam, acontece a reconciliação, eles se beijam e choram. E choram. O choro está sempre presente em momentos fortes como esse, não para consolidar o nosso emocional, ou para mostrar o nosso emocional, ou o quanto estamos arrependidos, não. O choro, segundo o Salmo 126, ele é a manifestação de quebrantamento e de alegria. Eu estou quebrantado diante de Deus, perante o meu irmão. O meu irmão, ele me fez viver algo, me fez ter uma experiência com Deus e com Ele. É uma experiência dupla. O perdão é uma experiência dupla. Você tem experiência com o seu irmão, com a sua irmã e com Deus. E depois que essa experiência é vivida, chorada, Deus dá alegria e o choro vem. A alegria, o choro da reconciliação, da restauração, o choro vem. Eu gostaria de direcionar você a uma oração muito específica por sua vida. Peça a Deus para que você tenha coragem. Coragem de ir na direção da pessoa que você precisa pedir, que você precisa liberar. Que você tenha coragem de estar prevenido e prevenida pela palavra dele, porque na palavra, quando a gente se movimenta debaixo dela, Deus acrescenta em nossa vida. Deus promete, Deus garante. A promessa de Deus está na palavra, e nós precisamos ter convicção nessa palavra. Sem convicção, algumas coisas não acontecerão em nossa vida. Uma das crises na vida da igreja hoje é convicção. A igreja, ela tem pouca convicção. Por isso, desistências, tantas desistências, tanta gente que às vezes ora por cura, mas ainda ora duvidando, pede determinadas coisas a Deus, ainda duvidando, mesmo Deus fazendo, mesmo você reconhece, quando chega uma segunda vez, você ainda duvida, nós duvidamos. Deus está querendo quebrar a falta de convicção nossa. E isso só vem quando a gente de fato se movimenta debaixo da palavra. Jacó teve essa experiência. Ele estava com medo de morrer, vários medos, mas sob a palavra de Deus, ele foi na direção do seu irmão. E Deus o abençoou. Se você quer ser abençoado, abençoada, querido. Deus já te deu algumas ordens nessa igreja. A convicção nos levará ao cumprimento da palavra. A convicção nos levará ao cumprimento da palavra. Eu desafio você a viver a palavra. Então, ore pela sua vida agora. Pede ao Espírito Santo de Deus que te dê a coragem para viver a palavra. Pede ao Espírito Santo de Deus que te motive a viver a palavra, a fazer o que a palavra ordena, a não fazer o que você quer, mas fazer o que a palavra de Deus quer. Saúde os irmãos e as irmãs na paz do Senhor. Amém? Amados, gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus, durante todo esse mês, falou muito ao meu coração, e a cada semana Ele foi confirmando a sua palavra, e a cada dia Ele foi nos revelando aquilo que Ele deseja para nós. Quando nós falamos no mês do perdão, nós estamos falando de vida de perdão, estamos falando da vida com Deus, e vida com Deus, ela é gerada através do arrependimento dos nossos corações. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas 7,
dos versículos de 12 a 14. Segunda Crônicas 7, de 12 a 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Essa conversa de Salomão com Deus aconteceu logo após a construção do templo. Salomão constrói o templo para o Senhor, consagra esse templo para o Senhor, e quando ele está consagrando esse templo para o Senhor, ele ora ao Senhor e ele fala para o Senhor: Senhor, aconteça o que acontecer com este povo. Se esse povo se chegar na tua presença, chegar neste lugar, pedir perdão para o Senhor, perdoa. E o Senhor, logo, nós vimos isso no capítulo 6, e mais adiante, quando chegamos no 7, o Senhor responde à oração de Salomão. E ele fala: Salomão, eu ouvi a sua oração. Então, se eu cerrar o céu, se eu ordenar o gafanhoto, e se eu enviar a peste, se o meu povo, que tem chamado pelo meu nome, fazer tudo isso, eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar. O cerrar os céus, como Deus está falando aqui, fechar os céus, significaria que não haveria chuva. E nós sabemos que uma terra sem chuva não produz o fruto. Sem o fruto, nós não temos o alimento. E sem o alimento, nós não temos vida. Isso funciona, na nossa natureza, na natureza que nós temos aí fora. Depois Deus fala que ele ordenaria os gafanhotos para consumir a terra. Gafanhoto é sinônimo de destruição. Quando nós lemos em Joel 2, quando fala dos gafanhotos, os vários tipos de gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, nós vemos que cada um deles agem de uma maneira diferente. Temos o cortador, que ele começa só nas folhas, depois o migrador ele vai para os galhos, o devorador ele destrói a casca, o tronco da árvore, o tronco da plantação, e o destruidor ele mata a árvore de vez. Ele arrasa 100% da colheita. Então, nós vemos que o gafanhoto, na lavoura, numa colheita, ele pode ser devastador, ele pode levar à morte. E Deus também fala que enviaria a peste, A peste é as doenças, as enfermidades, sobre a vida do povo, tanto no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Tá? Esse é um apanhado geral do que Deus falou que faria aquele povo. Deus permite tudo isso para provar o coração do seu povo. E o que isso significa para nós hoje, como povo de Deus? Eu gostaria de estar falando com você que essa palavra, ela vem para o povo de Deus. Venha para você como pessoa, para você como igreja, para você como povo. Quando Deus falou comigo isso, eu até compartilhei alguma coisa com a pastora Luciene durante esse mês. Numa sexta-feira eu acordei às 4 da manhã.
Deus mudou comigo, não é mais às 3, agora é às 4, Ele me deu mais uma horinha, né? Aí no sábado às 4 da manhã, no domingo às 4 da manhã, na segunda às 4 da manhã, eu falei, não, Deus, o que foi? Tem alguma coisa aí. Não é possível, isso não é insônia. Né? E você dorme às 11, acorda às 4, não dorme mais, levanta às 6 e vai trabalhar. E glória a Deus, aleluia, o resto do dia. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer comigo? E Deus virou para mim e falou assim, eu quero que você tenha mais tempo comigo. E assim como Deus me incomodou todo este mês com essa palavra, e esse texto Ele me deu no culto, no começo de culto, Deus falou comigo, se o meu povo não se humilhar, não orar e não me buscar, eu não vou sarar a terra. E isso antes de vir para o povo de Deus, veio primeiro para mim, a palavra cortou primeiro em mim. Eu falei, Deus, mas a palavra está sendo dura. Aí como diz o pastor, a palavra é dura porque nós somos mole. E eu falei, tá bom, Senhor, se é isso que o Senhor quer tratar comigo, que seja isso que o Senhor vai tratar com o teu povo nessa noite. Quando o Senhor fala para nós que Ele vai cerrar os céus, que não vai ter chuva, nós temos que trazer à memória o que tem acontecido nas nossas vidas. Deus deixaria de derramar as suas bênçãos sobre a vida do seu povo. Sem água, sem chuva, nós perdemos a comunhão com Deus. A água que molha a terra, a chuva que molha a terra, qual é a chuva que molha a terra seca do nosso coração? É a presença de Deus. Sem presença de Deus na nossa vida, é secura. E a gente sabe que uma terra seca, ela não produz nada. Uma terra seca, por mais que a gente cave, a gente não vai encontrar água, a não ser que a gente cave muito fundo. E Deus tem falado para nós que sem a presença dEle, sem intimidade com Ele, nós ficaremos na sequidão. E quando nós estamos secos, nós perdemos a comunhão com Deus. Não adianta a gente ir para o culto, não adianta a gente ir para a célula, não adianta a gente ir para encontro, não adianta a gente ir para evento, não adianta a gente ir para a culto da juventude, não adianta a gente ir para canto nenhum, porque não tem vida. Se não tem presença de Deus, não tem vida. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. Nós temos que parar, quando nós falamos do período da quaresma, é período da gente começar a refletir sobre a nossa comunhão com Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, e nós temos que nos avaliar, e esse período, né, eu gosto de ficar os 40 dias meio quieta, me avaliando com Deus. Falando, Deus, como é que eu estou contigo? Eu quero chuva na minha vida. Eu não quero sequidão. Porque a gente sabe que em terra seca não produz fruto. E Deus tem falado assim conosco, né? Nós temos que nos avaliar como pessoa e como corpo de Cristo. Nós estamos inundados pela presença de Deus ou nós estamos na sequidão total? Nós temos produzido frutos ou não? Eu não estou falando de fruto, de falar assim, a minha célula tem 10, tem 15, tem 20, tem 50, não interessa. A gente pode ter 50 frutos seco, que não serve para nada. E Deus não quer isso. Frutificar, eu entendo que frutificar na presença de Deus é nós gerarmos, a partir do Espírito Santo na nossa vida, frutos que sirvam para o reino de Deus. Frutos dignos, a começar por nós. Que fruto tenho gerado na minha vida, no meu relacionamento com Deus, no meu caráter. Nossas orações têm sido respondidas. Temos que nos avaliar como povo de Deus. Nosso louvor tem agradado a Deus. As nossas vidas têm honrado o nome do Senhor. Plantamos e não vemos o fruto, porque nós estamos plantando em terra seca.
porque nós também estamos secos. Não há chuva em nós, não há vida. O discurso é até bonito, mas não é eficaz. Não gera vida. Talvez você pense assim, isso não é para mim. Aí eu digo para você, é para você sim. Para você que está me olhando, é para mim. Se você é filho de Deus, se você é povo de Deus, então essa palavra é para você. Nós estamos vivendo tempo de sequidão. Nós estamos no superficial. Nós não vivemos o extraordinário de Deus porque não estamos frutificando. O pastor tem falado isso esse mês, que nós precisamos sair da nossa naturalidade para viver o extraordinário. O nosso natural é isso. Eu vou lá na igreja, eu vou lá na célula, eu faço as minhas obrigações, bato o meu cartão, mas eu estou vivendo o extraordinário de Deus? Eu estou vivendo as bênçãos de Deus na minha vida? Ou estou como terra seca, esturricada, que você joga lá, nasce um matinho qualquer e pronto. Estou produzindo mato. Deus, em nenhum momento, eu vi na palavra que Deus nos manda produzir matos. Ele nos manda produzir frutos. E fruto só se produz em árvore boa, em árvore saudável. Os gafanhotos também estão passeando entre nós, fazendo a festa. E nós temos permitido. Mas, Carmen, quais são esses gafanhotos que estão agindo no nosso meio? E que nós vemos, muitas das vezes, fechamos os nossos olhos e achamos normal. Gafanhoto é sinônimo de destruição. Gafanhoto é o diabo. O único que quer nos destruir é o diabo. E nós estamos permitindo, muitas das vezes, ele agir na nossa vida. E nós achamos normal. Os gafanhotos são brechas, são oportunidades que o diabo tem encontrado para nos destruir. Ele tem cortado a nossa esperança, ele tem cortado a nossa alegria, ele tem migrado a nossa fé, ele tem devorado os nossos relacionamentos e tem destruído a nossa comunhão com Deus. Ah, Carmen, mas eu não permiti isso na minha vida, né? Você vai ver que você permitiu. Se avalie. A falta de fé, a falta de amor, a falta de perdão, a inveja, a arrogância, a soberba, a desobediência, a infidelidade, a falta de temor a Deus, entre outras situações, tem impedido nós de frutificarmos. Carmen, mas eu não sou infiel, eu não sou desobediente, você tem certeza disso? Mas eu obedeço, pastor, tudo que ele manda fazer eu faço. Mas você obedece seu pai e a sua mãe? Ah, eu sou fiel na igreja, eu entrego o dízimo todo mês. E aí? Você é fiel ao seu marido? À sua esposa? Você é fiel no seu serviço? Ah, Carmen, mas a gente está lá, né, e tem problema, né? Ninguém está vendo nada. Vou lá na igreja, glória a Deus, aleluia, levanta a mão e está tudo bem. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe qual é o gafanhoto que nós temos permitido que destrua o nosso relacionamento com Deus. Carmen, mas a minha comunhão com Deus está maravilha. Mas ele vem devagarzinho. Sabe o cortador? Ele vem só na folhinha. Ele vai comendo só a folhinha. Às vezes a gente nem percebe. O diabo está agindo na nossa vida, né? Vai a inveja, a soberba, a arrogância, a gente se acha, né? Porque eu sei mais que você. Né? A gente se acha, né, os donos da verdade, muitas das vezes. Aí a gente vai dando a liberdade. Aí vem outro gafanhoto, come mais um pouquinho, até que a gente vê, a gente já está todo destruído e longe da presença de Deus.
Nós estamos fazendo tudo de qualquer jeito e queremos que Deus haja. Em Jeremias 48:10 nos diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quantas vezes estamos trazendo maldição para a nossa vida, maldição para o povo de Deus, porque temos feito as coisas para Deus de qualquer jeito. E ainda falamos, Deus, haja. Na maior cara de pau que a gente tem. A peste, a doença também está no nosso meio. Quantos enfermos da alma, do espírito e do corpo estão no meio do povo de Deus? Porque deixou o gafanhoto, deu brecha para o diabo agir em sua vida. A sequidão, né, que é a falta de comunhão com Deus, os gafanhotos, que é a ação do diabo nas nossas vidas, e as enfermidades, são sinais de pecado não arrependido e não confessado. A falta de arrependimento e de perdão gera enfermidade na alma e no espírito. O físico é o último detalhe, é o último estágio antes da destruição total. Carmen, como é que você fala isso? Eu falo isso de causa própria. Eu tenho legalidade para falar isso. Porque no período da minha vida eu deixei o gafanhoto entrar. Ele foi entrando devagarzinho, ele foi comendo uma folhinha, ele foi comendo um galinho, ele foi destruindo a casca. E por pouco, ele não destrói tudo. Alguns aqui sabem da minha história de perdão, mas eu só fui entender isso quando eu falei assim, não, tem coisa errada, é eu com Deus. A minha, a ação do diabo na minha vida, do gafanhoto entrar na minha vida, gerou uma enfermidade na minha alma, gerou uma enfermidade no meu espírito, porque eu vinha na igreja, mas eu não queria adorar a Deus. Abri a boca, né? Mas não tem vida. Para Deus não adianta a gente chegar aqui e abrir a boca se não é do coração. A minha alma estava ferida, os meus sentimentos estavam feridos, a ponto de eu não conseguir olhar para quem estava na frente. A ponto de eu olhar para esse homem e falar assim, olha, eu não quero ver, eu me escondi atrás de alguém para não bater na cara dele. Bater assim, de olhar, tá? Não é de socar, não. Mas olha, deu vontade. Naquela época eu não fazia kickbox, né, pastor? Olha. Mas eu permiti que os sentimentos que o diabo foi cortando na minha vida, foi assolando na minha vida, destruísse a minha alma, o meu espírito e o meu físico. É o último estágio, porque eu falei que eu sentia a enfermidade no físico. Eu sentia dores de chorar, chegava aqui chorando de dor do físico, mas a alma estava doendo. E eu entendi, não é remédio, não é fisioterapia, é eu com Deus. Fui me tratar com Deus. Fui confessar os meus pecados diante de Deus. Fui me arrepender. E Deus sarou a minha vida. Deus sarou o meu relacionamento. Deus sarou a terra. E onde estava seca, derramou chuva. Porque o Senhor se faz presente na minha vida. Para o Espírito Santo de Deus fluir em nós precisa haver arrependimento, confissão e abandono do pecado. Num dia aqui no culto, Deus falou claramente comigo, eu não manifestarei o meu poder enquanto o povo não se render, enquanto o povo não renunciar, enquanto o povo não se arrepender. E no final do culto eu compartilhei isso com a pastora.
Porque Deus falou forte e doeu. Porque nós, como igreja, e eu me incluo no meio, nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente diante do Senhor. Deus é santo e Ele não vai se manifestar no meio do pecado. Quando nós lemos a palavra de Deus, até mesmo aqui na consagração do templo, o povo adorava a Deus e Deus manifestava o seu poder numa nuvem que o povo não conseguia ficar no lugar. Tamanha era a presença de Deus. No nosso meio tem presença de Deus? Tem presença de Deus, sim. Mas está faltando a presença manifesta de Deus. E quando a presença manifesta de Deus, há cura, libertação e salvação. Deus fala que derramou toda sorte de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, mas nós não temos vivido isso. Nós temos vivido uma chuvinha, muitas das vezes um pingo aqui, outro pingo ali. Só que Deus quer derramar chuvas sem medidas sobre a nossa vida, sobre o seu povo. Precisamos nos avaliar e pedir a Deus que sonde as nossas mentes e os nossos corações para vermos o que há de errado em nós como pessoa e como povo de Deus. E quando Deus começava a me acordar na madrugada, eu falei, tá bom, Deus, 4 horas da manhã, aí tem que virar à noite, e não dormia. Eu falei, Senhor, eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso me arrepender verdadeiramente diante do Senhor. E Deus tem falado isso maciçamente conosco. O povo precisa se arrepender verdadeiramente. Senão eu não vou sarar a terra. O pastor tem falado muito que nós precisamos ter a convicção do pecado. E hoje ele repetiu de novo dessa convicção que nós precisamos ter. E eu pergunto para você, nós temos nos arrependido verdadeiramente dos nossos pecados? Os nossos pecados estão sendo perdoados? Deus disse, né? A condição de Deus para tudo isso, que se o povo que se chama pelo seu nome, você é chamado pelo nome de Deus? Você é povo de Deus? É ou não é? Olha a convicção, a certeza que nós precisamos ter. Se nós ficamos muitas das vezes pensando se nós somos povo ou não, Jesus, socorre, Senhor. Então Deus está falando conosco. Nós precisamos nos humilhar. E eu fui procurar, né, nessas situações aqui, nessas condições que nós precisamos. No dicionário, humilhar é submeter, se sujeitar, se render. Nós temos tomado essa posição diante do Senhor? Nós temos nos submetido à vontade do Senhor? Nós temos nos rendido à vontade do Senhor? Nós temos estado nessa posição de humildade diante da santidade do Senhor? Quando nós começamos a adorar a Deus, quando nós começamos a ver a santidade de Deus, nós olhamos para dentro de nós e nós vemos o quanto nós pequenos somos. O quanto somos pequenos, fracos. O quanto somos infiéis diante de Deus. O quanto somos pecadores diante de Deus. E nos humilhar com humildade diante de Deus é com respeito, é com reverência, é com submissão. Só que muitas das vezes nós temos colocado Deus no mesmo nível.
A gente trata a Deus como a gente trata o nosso colega ali do lado. E muitas das vezes nós não vamos nos humilhar diante do nosso colega. Está ali, ó, é o mesmo nível. Para que eu vou me humilhar diante dele? E Deus fala que nós precisamos nos humilhar diante da sua presença, nos render diante da sua presença, nos submeter à sua vontade. É reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Deus não é igual a mim, a você, Deus é muito mais que isso. Orar. Nós temos orado pedindo perdão, nos arrependendo verdadeiramente, ou tem sido da boca para fora? Temos pedido perdão muitas das vezes com boca mole. Senhor, perdoa. Só que quando nós nos humilhamos diante de Deus, e nós oramos diante de Deus, e nós pedimos perdão, é o perdão sincero. E o perdão sincero é aquele que vem de lá do fundo. Não é esse perdão da boca para fora. É a mesma coisa que eu chegava e falava, Felipe, me perdoa, Felipe. Né? Daqui a pouco eu estou fazendo tudo errado de novo. Tem que doer lá dentro. A oração de arrependimento tem que doer lá dentro. Porque tem que ser sincero e verdadeiro. Nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Davi era pecador como eu e com você e fazia cada besteira, eu acho que pior que a gente faz. Mas Davi se arrependia verdadeiramente. Se arrependia no pó diante de Deus. E Deus perdoava. Deus sarava a vida daquele homem. Às vezes nós também oramos ao Senhor, falando assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Né? Tem gente que faz a oração do Pai Nosso assim, perdoa as nossas dívidas. Pula a parte quando nós temos que perdoar os nossos devedores. A gente ri, mas tem gente que faz isso. Ou então ora rapidinho, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não deixa cair. Ora e nem sabe o que está orando. E muitas das vezes se arrepende diante de Senhor, me arrependo, me perdoa, não sei o que, dessa mesma forma. Deus não vai perdoar. Carmen, mas Deus é bom. Deus é bom, mas Deus não é bobo. Deus é justo. Quem a gente acha que a gente vai estar enganando? Você pode me enganar, você pode enganar quem você quiser, mas Deus a gente não engana. Buscar, precisamos buscar o Senhor. Buscar é procurar, tratar de conhecer, se esforçar. Quando nós buscamos alguma coisa que nós perdemos dentro de casa, a gente revira a casa, né? E a gente se esforça em querer achar aquilo. Agora, muitas das vezes nós estamos procurando Deus de qualquer jeito. Eu estou buscando Deus. Meu irmão, você está buscando? Eu estou buscando Deus. Buscando como? Eu vou na igreja domingo. Vou na célula durante a semana, pronto. Aí é para a gente falar igual a gente escuta muito. É tremendo do miserável. E quando Deus me acordou às 4 da manhã, eu falei, Deus, mas 4 da manhã, Senhor. Ele falou assim, não, você precisa ter mais tempo comigo. Aí eu fui entender. Muitas das vezes a gente dá o resto do nosso dia para Deus. A gente acorda, toma banho, arruma as coisas, vai trabalhar, trabalha, volta, faz isso, faz aquilo, vai da célula, vem para o culto, depois de tudo isso, que a gente já está o pó da rabiola, aí a gente senta e fala assim, agora eu vou buscar Deus. Começa a orar, começa a ler, né? Você foi dormir meia-noite e acordou às 4 da manhã, né? Você nem sabe mais o que está orando. Isso não acontece com ninguém, né? Aí Deus fala, não, eu quero as primeiras horas. Vai acordar às 4 da manhã. Não precisa nem colocar relógio para despertar.
Ele já toca sozinho. Porque a gente precisa entender que a gente precisa se esforçar para dar o melhor para Deus. E nós temos nos esforçado para isso, nós temos dedicado tempo para Deus, temos buscado conhecê-lo, ser íntimo dele. Deus tem nos chamado a termos mais tempo com ele. Deus quer se relacionar conosco. Mas muitas das vezes nós permitimos o gafanhoto entrar na nossa vida e não permitir que a chuva venha sobre nós. Converter dos seus maus caminhos, mudar de vida. Temos realmente mudado de vida? O nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir tem demonstrado quem nós somos? Como filhos de Deus, como povo de Deus, como homens e mulheres convertidos e transformados? Ou nós continuamos do mesmo jeito e falamos, na glória nós seremos transformados. Lá eu vou receber um novo corpo. Aí eu digo para você, filho, isso é inocência demais. Porque se nós não vivermos essa mudança de vida hoje, a gente não vai para a glória. Se nós não nos convertermos hoje dos nossos maus caminhos, mudar o nosso jeito de pensar, de falar, de sentir, de agir, nós não vamos passar a eternidade com Deus. Se nós não buscarmos vida de santificação, nós não veremos a Deus. Não sou eu que estou falando, é Ele mesmo que fala isso. Porque Deus é santo. E nós, com uma vida vivida no pecado, nós não veremos a Deus. Deus não se manifesta em templo sujo. Deus não habita em templo sujo. Agora, quando o templo é limpo, quando o templo é consagrado, quando o templo está ali pronto para receber a presença de Deus, Deus vem e enche o templo. A minha vida e a sua vida é templo de Deus. Só que Deus não vai encher enquanto houver pecado. Depois de todo esse processo, de se humilhar, de orar, de buscar, de se converter, Deus ouvirá e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Se não houver esse processo de arrependimento, de quebrantamento, de submissão à vontade de Deus, os nossos pecados não serão perdoados. Mas eu vou lá na frente, eu ajoelho, eu oro. E? É verdadeiro o seu arrependimento diante de Deus? Por isso que a nossa terra não está sarada. Na semana passada, no outro domingo passado, quando o pastor colocou a gente aqui para estar orando pelos irmãos, e depois eu compartilhei, eu falei assim, meu Deus, quanta doença da alma. Meu irmão, qual é a tua enfermidade? É na alma. Qual é a tua enfermidade? É na alma. Eu falei, Senhor. E a gente sabe que quando a enfermidade está na alma, ela chega no espírito rapidinho. E quando ela for para o físico, se você não cuidar, você vai morrer. E eu não estou falando só de morte espiritual, não. Porque o salário do pecado é a morte física, espiritual e a física junto. Se não houver rendição à grandeza de Deus, se não houver um arrependimento sincero e verdadeiro, uma busca pela presença de Deus e uma conversão das nossas vidas, não haverá perdão. Deus não vai nos ouvir. Deus não vai sarar a nossa terra.
E nós, como igreja, como povo de Deus, nós temos que olhar e nos avaliar. Se o meu irmão está enfermo, eu estou enferma. Porque somos corpo. Se um dedinho está doendo, o corpo inteiro sente. Se um dedinho está ali pecando, o corpo inteiro está pecando. E se não tem chovido neste lugar, é porque realmente nós estamos permitindo que o gafanhoto entre e faça festa. Mas Deus tem nos chamado ao arrependimento. Ao arrependimento genuíno e verdadeiro, para que Ele venha nos perdoar e venha nos sarar. E assim a chuva venha, e Ele passe e inunde, e nos transforme, e nos cure e nos liberte. Isaías 59, 2 nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o rosto do Senhor está encoberto, e Ele não nos ouvirá. Vida de pecado, não confessado, não arrependido. Deus não ouve a oração do seu povo. Deus tem ouvido as suas orações? Deus, Ele não ouve o pecador. Mas Deus ouve um coração quebrantado e arrependido. Esse o Senhor não vai desprezar. A adoração do pecador, Deus também não recebe. Deus recebe a adoração de verdadeiros adoradores, que são aqueles que são fiéis, que são aqueles que confiam no Senhor, que são aqueles que estão rendidos ao Senhor. Deus tem nos chamado ao arrependimento, um arrependimento sincero e verdadeiro, não da boca para fora, mas do mais profundo do nosso ser, porque Ele quer nos sarar. Deus quer nos sarar. Deus quer derramar chuva sobre as nossas vidas. Deus quer sarar o povo que se reúne neste lugar. Eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, não importa se tiver 2, se tiver 10, se tiver 50, se tiver 100. A palavra é tua, o povo é teu. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem um chamado para a sua vida. Você faz parte do povo de Deus. Você tem um compromisso com Deus de viver uma vida sarada, uma vida curada e uma vida liberta. Mas Deus tem te chamado ao arrependimento. O arrependimento, você pode falar assim, mas eu não pequei tão grave assim. Não interessa. Para Deus não existe pecadão, pecadinho, pecado é pecado e pronto. Até de você hoje, muitas das vezes, ter respondido alguma coisa para o seu pai e para a sua mãe. Ter sido grosso com a sua mulher, com o seu marido. Deus quer esse arrependimento. Porque se não houvesse arrependimento, Deus não vai ouvir a sua oração, feita neste lugar. Deus quer o povo dele rendido e prostrado diante da sua presença. Diante da grandeza de Deus, diante da santidade de Deus, que você possa estar olhando para dentro de você. O reino de Deus, ele está entre nós. Ele está entre nós. Mas nós precisamos nos arrepender para que ele esteja em nós. Dentro de nós. Deus só vai estar dentro de nós quando não houver mais nenhum pecado. Não houver nenhum caminho mau. Porque Deus é santo.
Deus é santo. E Ele quer habitar num templo santo, num templo consagrado, num templo limpo. E você é este templo. Amados, como eu disse para vocês, essa palavra ela veio primeiro para mim. É dura a gente ouvir. Que Deus não tem ouvido as nossas orações, porque nós não temos nos arrependido diante dEle. A nossa terra, a nossa igreja, e eu digo isso, nós, igreja metodista, aqui em Vila Nova, nós precisamos ser sarados. Nós precisamos sarar a nossa terra, porque a nossa terra está ficando seca. Deus quer se manifestar, mas Ele precisa achar uma terra que vale a pena derramar chuva, que vale a pena inundar com a sua presença. Por isso eu convido você. O altar não é meu, o altar não é do pastor, o altar é de Deus. Altar é lugar de morte, altar é lugar de renúncia, mas altar também é lugar de vida. É lugar de relacionamento com Deus. É lugar de confessar os nossos pecados. Que você também possa estar confessando o seu pecado. De quantas vezes Deus quis te usar e você não deixou. Quantas vezes eu impedi o agir de Deus na minha vida. Por covardia, por medo. Mas como disse o pastor, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder de sermos feitos filhos de Deus. E que a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós. Mas nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Nos humilhar aos pés do Senhor. Buscar, orar e se converter dos nossos maus caminhos. O altar estará aberto. Que você esteja na liberdade de vir ao altar do Senhor.